Eu queria para uma coisa que eu deixei de mencionar, que eu mencionei, mas talvez de maneira errada, não sei se tem essa palavra. Um dos aspectos importantes da leitura que o Patrício faz do estruturalismo é precisamente de mostrar a dimensão mais que pragmática, pragmatista do estruturalismo, né? A ideia do uso como, né, como essencialmente a ideia de que por que fazemos isso? Fazemos isso porque é assim que se faz, porque se faz assim, porque se repete, né? É assim. Essa ideia, quer dizer, portanto, mostra que essa oposição entre uma filosofia da ação, né, ou uma antropologia no sentido amplo da palavra, que está preocupada com a prática, com o uso, em oposição ao estruturalismo que seria da ordem da pura classificação, da pura taxonomia, é falsa, né? E o Patrício mostra muito bem como, na verdade, o estruturalismo é uma teoria do uso, né? Então, é uma pragmática nesse sentido. Isso é uma inovação conceitual em relação a digamos, fortuna crítica do estruturalismo. Uma inovação importante que o Patrício faz nos artigos sobre Lévi-Strauss, notadamente. Eu não sabia que o livro do Patrício era um livro sobre Deleuze. Agora isso explica tudo. Explica várias coisas. Inclusive, eu tenho achado o livro genial. Depois, esse livro finalmente conseguiu resolver o meu problema, que era... Eu lembro de um colega que falou assim: o seu problema, Eduardo, no seu livro, fala do Metafísicas Canivares, e você tenta fazer um casamento entre Lévi-Strauss e Deleuze, mas eles são... É como o filho querendo juntar pais divorciados. E olha, mas os filhos tentam. Além do que, se eles se divorciaram, porque eles casaram antes. E, portanto, né, alguma coisa em comum deveriam ter, senão não teriam casado. Né? Eu lembro sempre, para provocar meus amigos delezianos, né, que tem uma frase de diferença e repetição que diz: a estrutura é a realidade do virtual. Essa é uma frase que está na diferença e repetição. Né? E que me chama a atenção porque, né, conecta e mostra, na verdade, que um dos melhores intérpretes do estruturalismo foi o Deleuze. Talvez o melhor artigo escrito antes do livro de Patrício sobre o estruturalismo foi o famoso artigo em que se pode reconhecer o estruturalismo, um pequeno artigo que o Deleuze escreveu para ter perdido o Châtelet, para aquela coletânea. Eu acho importante essa ideia usar a palavra ontologia de uma maneira problemática, isto é, usá-la não como um discurso de autoridade, de dizer como as coisas realmente são, mas ao contrário, precisamente para abrir, né, a incerteza nesse domínio. Né? Evitar que a incerteza seja, digamos, transferida, terceirizada para a epistemologia. Né? Dizer, não, esse é um problema epistemológico. A ontologia, ela é o que é, seja lá o que ela for. E, né, e as questões, a incerteza está colocada inteiramente do lado da epistemologia. Mas, ao contrário, perceber a ontologia como o domínio da incerteza. E aqui tem uma questão, acho que importante. Né? Eu lembro que eu tive foi uma desses, falando dos inimigos, né? Que, enfim, nós colecionamos inimigos no sentido, inclusive, estético da palavra. Eu preciso fazer coleções de inimigos, fazer museologia, exato, um gabinete de curiosidade com seus amigos ali. Eu me lembro de um diálogo que eu tive em que o meu crítico, um colega inglês, dizia que, citando uma frase do Quine, do filósofo Quine, que falava que eu estava falando da questão da ontologia no plural, né? A possibilidade de usar a palavra natureza ou a palavra ontologia no plural, né? O que não significa necessariamente que se tratava de ontologias no sentido, né? O que não impede que fosse, mas tampouco significava isso. Significa a pluralização, seja como adjetivo, seja como substantivo, da palavra ontologia. E ele dizia: mas isso aqui, por quê? Porque isso é o que o Quine chama de um bloated universe, um universo inchado. Né? Assim, por que você... e por que você prefere o universo anoréxico? Por que você tem que... Né? Na verdade, essa era a questão. Como tornar o universo não anoréxico? Essa era a questão. E ele criticava pelo lado do inchado,
E eu dizia para você que antropólogo não tem nenhum problema em ter um universo cultural inchado, isto é, com várias culturas. Né? Mas quando chega no universo ontológico, aí tem que ser anorexo. Né? Então, é uma questão que eu acho que é mais importante pensar a ontologia como um lugar da abertura e não do fechamento do pensamento. Né? Eu gosto muito eu fiquei muito confortável, como se diz, com você aceitar a minha proposição, essa minha digressão, de estabelecer uma conexão entre esse conceito, o conceito de animismo e o conceito de semiologia. Até que ponto é possível fazer passar dos espíritos para o espírito, sem ser de uma maneira metafórica, né? Mas, ao contrário, mostrar que existe, de fato, um domínio, que é o domínio do signo, precisamente, e que os espíritos fazem parte do domínio do signo, de alguma forma. Né? Ou que o signo faz parte, melhor dizendo, do domínio, desse domínio espiritual, como vocês chamam. Né? Então, quanto ao Lévi-Strauss, eu acho que aí tem a minha questão com a leitura deleuziana do Lévi-Strauss, que é a mesma que eu tenho visto, que eu também tento fazer, é que o Lévi-Strauss não só se interessou pela mitologia da ambiguidade, mas ele próprio, pelo menos a minha leitura do Lévi-Strauss, é um autor muito ambíguo em relação a várias coisas. É um autor que tem, é como se houvesse dois Lévi-Strauss, se fosse um autor gênio dele próprio, para usar uma expressão dele, né? Em que ele tem um gênio deceptor e um gênio trickster e um gênio demiúrgico. Ele tem como se fosse dois Lévi-Strauss num só, como se fossem um pouco os personagens da mitologia que ele analisa. Né? Eu acho que tem o lado, vamos chamar assim, o lado combinatório, o lado diferencial, o lado totêmico. E, agora, existe evidentemente como se diz, uma preferência lévi-straussiana, né? Não sei se a palavra é preferência, mas basta ler o totemismo hoje. Bergson pensa como Siu do lado ruim do pensamento Siu, a saber, o lado do sacrifício, o lado do Manitou, aquele lado da linha vertical, enquanto que o Lévi-Strauss pensa pelo lado horizontal, pelo lado do totem, e não pelo lado do Manitou. Ou seja, é a famosa distinção que o Lévi-Strauss faz entre totemismo e sacrifício no pensamento selvagem, que ele vai depois generalizar para a distinção entre mito e rito, no final, o homem nu, que é uma distinção, até certo ponto, entre o pensamento e o real. O pensamento se separa do real ao distinguir, e o rito tenta e fracassa em fazer o real coincidir, o mito coincidir com o real, o rito, né? Fazer o discreto, ou seja, você, né? É um pouco o contrário da omelete do ovo. É como se você pega o omelete, faz um ovo, isto é, o omelete é o real, o ovo é o mito, depois você quer refazer o ovo com a omelete com o ovo, é como se fosse temos que fazer uma fórmula para longe, essa inversão. Mas eu quero dizer, o que me parece que há aí como questão é qual é o estatuto ontológico, para usar essa palavra, contínuo na obra do Lévi-Strauss, que me parece que é um grande problema. O estatuto discreto me parece relativamente tranquilo, digamos assim. Né? A linguagem, para ele, me parece estar sempre do lado do discreto. Né? O contínuo nunca ficou claro para mim, isso é um problema meu. Né? Nunca ficou claro para mim se o contínuo para o Lévi-Strauss é uma propriedade ontológica ou uma propriedade fenomenológica, digamos assim. Se o contínuo é algo que é pressuposto pelo pensamento Nietzsche, para em seguida ser negado pelo pensamento, por meio da por meio da especiação, por meio da origem da cor dos pássaros, por meio da origem das diferenças em geral, ou se o contínuo é de fato colocado no real, né? E a linguagem intervém para seccionar, para separar, para distinguir, como faz o demiurgo no livro. Né? Ou seja, nunca fica claro para mim, lendo Lévi-Strauss, se o contínuo é uma propriedade intrínseca ao mundo, ou se é uma propriedade como é que se chama? Do manifold, como é que se diz? Do múltiplo sensível, né? Mas que está no plano fenomenológico, no plano da percepção. Né? Isso para mim não está claro. Né? É algo que me confunde. Eu gostei muito da ideia eu escrevi aqui assim, a frase escândalo ontológico, eu não sei se é sua ou se do Saussure,
Mas é que não é só que o signo é um escândalo ontológico. A rigor, toda ontologia seria escandalosa, em certo sentido. Toda ontologia coloca um escândalo, precisamente. A noção de estruturalismo dionisíaco, eu gosto dela, evidentemente, sobretudo porque ela é provocativa. Eu não consigo imaginar um Levi-Strauss dionisíaco. É o autor mais apolíneo que eu consigo imaginar, é o Levi-Strauss. Né? É claro que existe o lado surrealista, as aproximações imprevistas, como ele fala do Errigon, né? Na entrevista com o Errigon de perto e de longe, né? A amizade com Max Ernst, todo esse outro Levi-Strauss. Mas claramente existe ali uma hierarquia, né? Reciprocidade e hierarquia entre os dois. Entre um dualismo ali em que o lado discreto, apolíneo, controla, domina e regula o lado dionisíaco, surrealista, levi-straussiano, né? Então acho que, ou seja, há uma ambiguidade, me parece, no Levi-Strauss, que você não tem, por exemplo, nem no Bergson, nem no Deleuze, digamos assim. Eu gosto muito da ideia do anarco-estruturalismo, porque, enfim, permite, como é que se diz, dá ao estruturalismo uma interpretação política, propriamente política, né? Ontopolítica, digamos assim, uma ontologia política ao estruturalismo, ao qual Levi-Strauss sempre se mostrou, digamos assim, muito reservado, né, em relação a isso. Né? E estou pensando em todos os alunos deles que é plástico, por exemplo, que tentaram fazer uma filosofia política a partir do estruturalismo e sabemos que isso nunca foi muito confortável do ponto de vista do próprio Levi-Strauss, né? Que é muito mais... tem muito mais a posição tipo Montaigne, do tipo, olha, em dúvida vamos fazer o que fazemos todos nós aqui na nossa sociedade, porque esse tudo, né, o ceticismo implica um certo conservadorismo confortável, tipo, enfim, né? Se cada terra tem seu uso, vamos manter o uso aqui, porque afinal de contas todos mais ou menos se valem em sua incerteza ontológica, justamente. Enfim, talvez uma coisa que não sei, uma coisa que talvez valesse a pena mencionar, primeiro uma pergunta. Quanto o Levi-Strauss conhecia do material de Saussure sobre o qual você trabalhou? Porque uma grande parte desse material era inédito. Levi-Strauss cita os anagramas, que tem uma passagem importante do Dominus, do História de Lince, do Dominus, em que ele cita a famosa passagem, o que um signo, um personagem mítico, são coisas que não existem no sentido social interno. Isso coloca uma questão da identidade, precisamente. Mas a parte do anagramas, evidentemente, no curso de Linguística Geral, eu não sei o que Levi-Strauss conhecia do Saussure, do material que você trabalhou, que é um trabalho de erudição que me parece que é posterior ao que Levi-Strauss tinha acesso, né? E a questão do Jacobson e do Saussure é uma questão realmente complicada, porque quem transformou o Levi-Strauss num estruturalista foi o Jacobson. Ele saiu de São Paulo, um etnólogo caniano, mais ou menos, e tal, né? Foi em Nova York que ele se transformou no Levi-Strauss, né? Foi em Nova York que o estruturalismo surgiu, não foi? E claro, já havia coisas antes, reciprocidade, hierarquia, mas, né? Enfim, Moruro, etc. Mas o fato é que o estruturalismo nasceu em Nova York. Não nasceu na USP. Nasceu em Nova York, na Biblioteca Pública de Nova York, para ser mais preciso. Né? E na escola de amigos School for Social Research. Né? E foi Jacobson que, na verdade, batizou o Levi-Strauss no Jordão, como é que chama? O Rio Hudson. Não, quer dizer, só para ficar claro, eu sou carioca, então essa coisa. Levi-Strauss é paulista? Não, Levi-Strauss ele foi batizado em Nova York. Né? E, de fato, essa questão da relação do Bergson, da Escola de Praga, com o Saussure, é uma coisa complexa, né? Que merecia, talvez, de fato, você publicou há pouco tempo a correspondência do Levi-Strauss com Jacobson, que é um material
interessantíssimo. Eles eram amigos pessoais, de fato, né? Eles se queixavam muito de que o Jacob ia para a casa dele, ficava tomando vodka a noite inteira e permanecia perfeitamente sóbrio. E o Levi-Strauss não conseguia dormir 10 minutos, não conseguia ficar aguentar o Jacobson, aquela gigante russo, cheio de vodka, que falava o tempo todo. E o Levi-Strauss não tinha paciência para isso. Mas foi certamente o Jacob que introduziu o Levi-Strauss a linguística, no certo sentido, né? Como ele se tornou um Saussuriano é uma questão de fato muito interessante de pensar como o Levi-Strauss conseguiu, de alguma forma, contornar a leitura funcionalista, né, do Jacobson, e chegar ao Saussure. E esse Saussure, que é um autor, como você mostra muito bem, isso é talvez mais fascinante do livro, é como o Saussure é um autor que fracassa, mas no sentido mais positivo do termo, né, que não consegue, por várias razões pessoais e intelectuais, e não consegue, porque o seu objeto é um objeto complexo, né? Complexo demais. Mas pelo que você mostra, ele fracassa em termos, porque ele chegou no ponto, né? Ele diz o que tinha que dizer. O que ele não conseguiu fazer foi publicar, de certa maneira, e sistematizar a sua descoberta. Mas a descoberta dele, no seu livro, está muito clara o que ele fez, né? Ele conseguiu determinar a ontologia do signo de um modo completamente novo. Ele inventou uma nova província do real, de alguma forma, né? Então esse fracasso dele é um fracasso muito, é uma tragédia muito interessante, a tragédia do Saussure, né? Eu não sei, certamente deve existir biografias dele, que eu não conheço, mas deve existir biografias que falam um pouco dessa carreira tão peculiar que é a do Ferdinand Saussure, né? Mas enfim, eu acho interessantíssima a tentativa, né? Chama de tentativa pequena, que eu também fico tentando fazer, né? De aproximar não apenas o Deleuze, mas o bergssonismo deleuziano do estruturalismo. Mas eu volto à minha questão, a uma questão que sempre me atravessa, né, no meu trabalho, que é a questão de como conectar efetivamente a noção príncipes do estruturalismo levi-straussiano, que é a noção de transformação, né? A gente sabe que a noção de estrutura, na verdade, é secundária, de certa maneira, em relação à noção de transformação, né? E o conceito deleuziano de dever, que certamente deve muito, enormemente, ao bergssonismo, mas que tem né? Sobretudo, eu lembro que no capítulo 10 do meu Platões, eu já falei sobre isso várias vezes, esse capítulo 10, que é o capítulo que expõe o conceito de dever, que tem uma seção chamada Lembrança de um bergsoniano, né? É um capítulo que começa com uma crítica do pensamento selvagem, da distinção entre totemismo e sacrifício, a saber, da distinção entre a série e a estrutura, entre o contínuo do sacrifício e o discreto, descontínuo do totemismo, dizendo, não tem uma terceira coisa, não é nem a analogia de proporção, nem a analogia de proporcionalidade, não é nem a série, nem é o totem, né? É o dever. Né? E aí aparece um dever como sendo alguma coisa que possui um dever transitivo, né? É um dever alma, dever animal, dever mulher, dever imperceptível, ou seja, não é apenas o dever uma categoria ontológica ou metafísica geral, né, como Elan e tal, mas a ideia de que o dever é uma transformação, é uma metamorfose, né? Aliás, o Kafka é justamente por aí que vai começar. Qual é a relação entre esses três conceitos, na verdade? A transformação lógica, ou estético-lógica levi-straussiana, né? O dever deleuziano enquanto dever outro, né? E o conceito de metamorfose enquanto o conceito animista de metamorfose, o conceito mítico de metamorfose, né? A saber, os espíritos, no sentido de os espíritos são, por excelência, os espíritos, enquanto esse modo do ser, que todas as culturas têm de uma forma ou de outra, são seres, por excelência, metamórficos. Sua essência é precisamente ser outro do que eles parecem ser, ou poder ser outro o tempo todo, né? Eu lembro que todos os seres dos mitos são seres que são considerados, todos os personagens míticos são espíritos. Se eu perguntar, enfim, investigar, são espíritos em que sentido? Porque eles estão sempre sendo outra coisa. Eles estão
sempre podendo ser outra coisa, estão sempre em processo de transformação. Então, essa característica metamórfica desses três conceitos, todos são metamorfoses, a transformação, a metamorfose no sentido imaginário, entre aspas, né? E o devir teresiano. Eu lembro que tem a frase do Platão importante, que ele diz, quando você... O animal em que alguém vira não é real, mas o devir é real. O animal é imaginário, mas o devir é real. Né? Virar uma onça, a onça é imaginária, mas o devir onça é real. Ou seja, o devir a onça é um aspecto do verbo devir, e não o objeto do verbo. Né? É o devir que é felino, e não aquilo em que você se torna. Como esses três conceitos se conectam? Me parece que essa, para mim, é uma questão importante como antropólogo, colocar essas três questões no mesmo conjunto, fazer qual é o grupo de transformações, usar a linguagem levi-straussiana, que conecta a transformação, a metamorfose e o devir. Permitiria, então, de certa maneira, de fato, conectar conceitos centrais do Deleuze e do Levi-Strauss, né? E do Copenau. Terceiro. Obrigado. Cinedo para...